Boa noite a todos os nossos preciosos irmãos e também companheiros e também pessoas que talvez ouvem esta palavra e não. A gente nem conhece as pessoas às vezes. Mas graças nós damos por este dia que Deus tem nos dado, o maior dos dias que aconteceu na ressurreição de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que se Cristo não ressuscitou ou não ressuscitasse, nossa fé era vã. Então, nós agradecemos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, que grande ressurreição, que grande milagre. Por isso, Jesus disse para aquele jovem, quando ele disse, bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? E Deus, Jesus Cristo, disse para ele, por que me chamas de bom? Bom há um só que é Deus. Bom é Deus, porque enviou o seu Filho amado para dar-nos a vida eterna, para morrer, para ressuscitar e nos trazer a vida eterna. Então, eu quero falar um pouquinho esta noite sobre uma pergunta que fica em nossa mente porque muita gente fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você corrigir ou ser corrigido pela Bíblia. Ou você ou eu ser corrigido. É o falar a palavra de Deus, é o mostrar o meu fracasso, ou o meu erro, a minha falha nas Escrituras, que eu estou numa doutrina errada, ou fazendo alguma coisa fora da palavra. Então aqui diz, eu quero fazer esta pergunta, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui para ter uma pequena resposta aqui na Bíblia. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus disse que não há perdão para isto, nem neste mundo, nem no porvir. E quando alguém às vezes se para daquele grupo ou daquela igreja, eu vi um testemunho de um pastor do movimento que nós estávamos aí, quase há 50 anos, um grande homem pregador, não vou falar o seu nome, de outro pastor, um grande pregador também, admirável, dois homens admiráveis. E um desses pastores, ele teve dois irmãos, se não me foge da memória, um ou dois irmãos que saiu do seu grupo e foi para o grupo do outro pastor, do mesmo grupo, quer dizer, do mesmo sistema,
a mesma doutrina, né? E eu vi esse pastor falar que esse pastor que perdeu, quer dizer, que esses dois irmãos deixaram a sua congregação, a sua igreja, para ir com outro pastor congregar. Então esse pastor, o outro pastor, estava contando isso, eu vi a história que ele contou, que esses dois irmãos que saíram e foram para aquele outro pastor, então aquele que perdeu aqueles dois irmãos, perdeu não, que deixou a congregação dele para ir com outro pastor, sabe o que ele disse? Ele disse, esses dois foram com o diabo, foram lá com o diabo. Aquele pastor falou isso, né? E esse outro companheiro corrigiu aquele pastor. Disse, pastor, o senhor tem que ter mais educação, mais respeito com as pessoas. Porque se essas pessoas saíram daqui e foram ali com outro pastor, é o mesmo Deus, se está pregando o mesmo Deus, é o Cristo. Se é o Cristo, como é que o senhor pode falar isso, que eles foram com o diabo? Então eu vi esse pastor corrigir aquele outro. Isso eu vi, estou falando aqui que eu vi. Então, é o que acontece com as pessoas. Quando nós saímos em 1972 daquela igreja denominacional, uma igreja muito boa, que tem muitos irmãos amados ali no meio, né? Pessoas boas. Mas quando nós ouvimos o toque da palavra de Deus, que nós não tínhamos naquele grupo, naquela organização religiosa, o Espírito tocou a gente para aceitar. E quando aconteceu aquilo em 72, aqui no Campo Mourão, amém, estou aqui em Campo Mourão, na minha cidade, a cidade que o Senhor me revelou grandes coisas. Minha família em 63, a 12 quilômetros daqui. Aleluia. O Senhor falou conosco de uma maneira tremenda. E quando Deus quer falar a sua graça, a sua misericórdia a pessoas, a família, não é mérito, é a graça que faz isso. É a misericórdia de Deus. Então, por isso aqui, eu tenho como minha cidade natal. Deus disse grandes maravilhas que fez e prometeu que mesmo aqui alguém ia ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, naquele tempo que a gente veio em 72, até 72, nós estávamos nossa família, nosso povo, né, junto com este povo de fé, povo bom, né, e Deus resolveu de falar conosco, tirando nós daquele 72 e trazendo para mais perto da palavra, coisas que não tinha. Então, os nossos companheiros, veja bem, de ministério, de presbitério, que eu tive ali, trabalhando como diácono muito tempo, há alguns tempos como presbítero, mas Deus não me deixou ali ainda, trouxe mais para perto da palavra. Então, quando aceitamos aquela palavra, que nós confessamos aquela palavra, olha bem o meu testemunho, meu irmão, meu povo, minha gente que me ouve nesta hora, aqueles companheiros corriam da gente, aqueles presbíteros, amigos, companheiros daquele tempo, corria porque
o irmão Luiz Leal e sua família aceitaram uma heresia, eles falavam, uma heresia do século XX. Veja bem, e estes pobres amigos tinham medo da gente, porque eles têm medo de blasfemarem contra o Espírito Santo. Eles têm medo. Em um ponto eles estão certos, porque eles não têm outra coisa, outra revelação do que eles crêem. Porque eles têm que saber examinar a Escritura e saber ter conhecimento do que significa aquela palavra, ou aquele ensinamento junto com as Escrituras. Então, eles falam e falavam assim para nós, olha, esses fé para vencer, eles estão blasfemando do Espírito Santo, porque estão crendo que Jesus, estão dizendo que não tem a terceira pessoa na Trindade. Veja aí os ensinos. Então nós cremos, depois nós cremos que não é três pessoas na Santíssima Trindade, mas é um Deus com três ofícios, de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles não compreendiam isso, diziam que nós estávamos blasfemando do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é esta blasfêmia? É uma pergunta que eu fiz. Ponha isso aí. Que é a blasfêmia com o Espírito Santo? Não é o ser contra um ensinamento de um homem ou de qualquer homem que esteja fora da Bíblia e você corrige aquilo e descreda aquela coisa. Porque aquilo não está batendo com as Escrituras. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você blasfemar de Deus. Você blasfemar de Deus. Então Jesus disse aqui, vamos primeiro para São Mateus. São Mateus, no capítulo 12, está escrito o seguinte, vamos ler aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo 12, Jesus Cristo, ele ensina isto aqui. Trouxeram, verso 22, 12, 22, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo para Jesus, de tal modo que o curou, que o cego e o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Versículo 22, 23. Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Quem que estava falando isso, meu irmão? Era fariseu. Maria Madalena, Zaqueu, aqueles outros que ele comia com eles, que iam para ser curado, não falavam isso. Mas os fariseus diziam que Jesus expulsava os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então Jesus disse, porém, conhecendo seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa que é dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino?
E se eu expulso os demônios, disse Jesus, por Beelzebu, por quem o expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegando a vós o reino de Deus. Então, Jesus continua dizendo, portanto, versículo 31, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Entenda isso agora, meu irmão. Que você diz, deixou, blasfemou contra a mensagem, contra o lembrando, saiu, blasfemou. Larga a mão disso. Busca entendimento na Bíblia. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é blasfemar, não é falar de um homem, ou de a gente ser corrigido pela Bíblia e mostrar um homem. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas, veja aqui, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século e nem no futuro. Então, o que tem que fazer é entender essas coisas, buscar sabedoria na Bíblia. O que significa isso? Blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra Deus, é falar contra Deus. Muito bem. Então, no capítulo 12 de São Lucas, também Jesus disse assim. Ele disse aqui, ele disse a mesma coisa. Capítulo 12 de São Lucas, ele diz a mesma coisa. Nós vamos ficar aqui pensando uma coisa. São Mateus 12, 31, 32. São Lucas 10, capítulo 10, verso 10. Vamos ver aqui. São Lucas 12, verso 10. Vamos ver o que está falando. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Então, se você tem medo disso, com razão você tem medo. Porque os teus mestres às vezes se assustam. Porque isto dizia para nós em 72, não crerem na Trindade, não crerem no Espírito Santo, correndo das pessoas que criam. Hoje se afastam das pessoas que pregam esta palavra. Veja, se vai adiantar isso, meu irmão. Veja se muda alguma coisa. Deus não muda seu lema, seu plano. O que ele disse está dito. Blasfemar contra o Espírito Santo não é desta forma.
Eu creio que esses fariseus blasfemaram, porque eles falavam que Jesus expulsava demônio com Beelzebub. Fariseus religiosos do seu dia. Não eram aquilo, não eram os pecadores que Jesus comia com eles, não. Entenderam o assunto? Então não é assim, não é desta forma. Então aquele pastor, ele corrigiu o outro, porque aquele disse que aquelas pessoas, aqueles irmãos saíram do seu grupo, foram congregar com outro, disse que eles foram com o diabo. E esse outro pastor corrigiu aquele pastor. Ele disse, não, irmão, o senhor não tem educação, o senhor tem que ter mais educação, mais sabedoria, mais amor. Ele disse para ele, nem o próprio Mombrana nunca disse isto. Quando aquelas pessoas saíram do seu grupo e alguém se levantou contra aqueles irmãos, ele disse, não façam isso. Eu creio mais no Mombrana em muitas coisas do que vocês. Porque o Mombrana disse, se eu estiver fora desta palavra, você me corrige e fique o que está escrito. Glória a Deus. Só que os erros que tem dentro da mensagem, que não combina com esta Bíblia, nós não podemos aceitar. Então agora chegou o tempo de ver quem é o Elias, quem é o tal Elias. Chegou o tempo de nós entender quem é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Chegou o tempo de nós ver essas coisas. Chegou o tempo de nós se limpar de toda a sujeira doutrinária, meus amigos e irmãos. E para isso acontecer, tem que ter uma atalaia, tem que ter alguém que tenha uma palavra daquela hora, daquele tempo para aquela hora. Tem que ser uma atalaia, não está escrito em Ezequiel. Ezequiel capítulo 2 diz o seguinte: os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Ezequiel 2, versículo 4. São obstinados de coração. Mas ele disse para o Ezequiel, este era um profeta. Sim, um profeta de Deus, Ezequiel, esse era. Sim. Eu te envio a eles, ele dirá, assim diz o Senhor Jeová. Deus mandando Ezequiel fazer isto. O versículo 5, 4 já li. Versículo 5, e eles, quer ouça ou quer não ouça, o quer deixe de ouvir, porque eles são casas rebeldes, e há de saber que esteve no meio deles um profeta. Profeta de Deus fala e cumpre tudo. Se ele fala uma coisa e não cumpre, não está certo com a Bíblia. Então fique com a Bíblia, não precisa blasfemar de ninguém. Tu, filho do homem, não temas, nem temas suas palavras, porque terão duras palavras contra a verdade. Se você está no caminho dos fariseus, saia disso, deixa desse espírito farisaico. Tu, filho do homem, verso 6, não os temas e nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos e espinhos, para contigo tu habita. Para contigo e tu habites com escorpiões, não temas suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casas rebeldes. Vamos deixar de rebeldia contra as Escrituras.
Mas tu lhe dirás as minhas palavras, verso 7. Quer ouça, ou quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. O atalaia de Deus tem que ter atalaias verdadeiros, que digam a verdade, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Porque a salvação é de graça. Jesus veio para arrancar as almas das unhas do leão. Glória a Deus. E quando disser ao ímpio, verso 18 do capítulo 3, certamente morrerás e não avisares tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Quer ser verdadeiro atalaia, pastor, irmão querido, pregador? Diga a Bíblia, diga a verdade, diga e fale o que está escrito. Não importa se alguém me chama de louco, de coitadinho, coitadinho do meu mano, coitadinho, está morrendo, onde é que ele foi? Mas se avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas se você, tu, livraste a tua alma. Então, o atalaia verdadeiro, ele diz a verdade, porque ele tem responsabilidade com aquele ministério do atalaia, de falar aquilo. Ministério de Deus não existe um, né? 40, 50, 1 milhão de ministérios, não. Porque hoje há divisão no corpo. Muitas e muitas, milhares de planos de pessoas que querem ir para o céu confessando uma coisa e confessa Jesus, tudo, mas estão divididos. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Por isso, antes, quando via briga nesse Paraná velho, nesse Brasil, eu nunca aceitei aquilo. Aleluia! Isso não provém, é sinal que nós estava errado. Tinha que se converter a Cristo de novo. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá. Por quê? Não avisando tu, atalaia, no seu pecado morrerá. A sua justiça que praticara não verão em memória, mas o seu sangue da tua mão te requererei. Aí está a responsabilidade de um verdadeiro homem de Deus. Não fale, não pode falar isso. Pode sim, a Bíblia tem que ser falada. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque. E ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, meus amigos, meus preciosos companheiros que me ouvem, ouvintes, amigos, parentes, seja quem for, se você diz que nós estamos blasfemando contra alguém, contra o irmão pleno, contra Deus, contra o Espírito, busca conhecimento nas Escrituras, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não é desta forma. É você se levantar contra Deus e aquilo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe nosso povo, nossos parentes que me ouvem nesta hora.
Salva os pecadores, porque nossa carne, um dia ela cairá na sepultura. Se nós alcançar Deus o arrebatamento, tudo bem. Se não alcançar da sepultura, Deus nos tira. Mas saiba de uma coisa: o Senhor está com as mãos estendidas para salvar os pecadores. Mas os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Mas nós aceitamos novamente Cristo nesta noite, junto com essas pessoas que podem fazer uma decisão, começando por seu batismo em nome de Jesus Cristo e seguindo esta nova aliança da palavra. Nós pedimos: cura os enfermos, salva os pecadores e guarda nós até o fim nesta palavra. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudação a todos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, por esta boa palavra. Amém.